Olá, jovem, bom dia. O tema da aula hoje é o renascimento cultural. Eu tenho agora uma pergunta para você, jovem do sétimo ano. Por favor, fecha o olho um pouquinho e pensa nessa figura que eu vou te falar agora. Pensa no Neymar. Tá bom, já pensou, né? Alguns de vocês pensaram ele com o uniforme do Santos, outros com o do Barcelona, outros com o do Paris Saint-Germain, outros com o cabelo espetado, outros com o cabelo pra cá ou pra lá. Certo? Pensaram. Outra. Pensa agora, por favor, aí, pense no Wesley Safadão. Pronto, pensaram ele de cabelo curto, ele com o microfone na mão, ele sorrindo, ele com o cabelo comprido. Falei de dois personagens atuais muito conhecidos aqui no nosso país. Vou te dar um terceiro agora. Por favor, pense em, fecha o olho e pensa em Jesus Cristo. Pensou? Olha, eu acho que é quase certeza que você pensou nele. Cabelo comprido, barba ruiva, barba escura, olho azul. Essa figura muito popular que tem livro, tem folhetinho de calendário, tem na igreja, tem nos estudos, tem nos programas de televisão, tem na internet. Muito bem. Olha que interessante agora, sétimo ano. Aqui você tem uma iluminura feita no século VI sobre a última ceia, uma das passagens bíblicas mais importantes, não é, do mundo cristão. Jesus e os apóstolos. Esta outra aqui também é a última ceia, ela é do século XI. 500 anos separam essa dessa. E, finalmente, a de Leonardo da Vinci, no século XV. Olha aqui o Jesus, olha aqui e olha aqui. Professor, eu pensei no Jesus cabeludo, louro, olho claro. É uma imagem que foi muito popularizada de 500 anos para cá. Sabe, jovem, existem muitos antropólogos e paleontólogos, existem muitos arqueólogos, gente que estuda muito lá a região da Judéia, atrás de evidências desse Jesus Cristo, não é? Tanto gente que quer negar a existência de Deus, como aqueles que querem comprovar a sua existência. Agora, algo que é muito comum deles estudarem são as feições físicas do povo daquela região. E engraçado é que as feições físicas do povo daquela região não tem muito a ver com o Jesus Cristo que você visualizou aí, viu? Esse que é muito popular dos nossos tempos. Cabelão, bem branco, olho verde ou azul, depende do artista, né? Muito bem, nariz bem alongado, afinado, não é? E não é tipicamente o biotipo físico do homem que mora naquela região. Jesus lá teria se barba bem escura, pequena, cabelo curto, não alisado, pele bem amorenada, nariz um pouco mais arredondado, abatatado, podemos dizer assim. Então, imagens idealizadas. Tá bom, maravilha. Outra coisa importante, a primeira figura é do século VI. Século VI, Europa ainda se refazendo do final do Império Romano, os reinos estavam fragmentados, ainda havia muitas invasões dos bárbaros, muita guerra, muita gente morando na castelania, pedindo ajuda para o senhor feudal que estava se fortalecendo naquele momento. E uma igreja que ainda ia ficar importante e popular na Europa toda. A segunda figura de Jesus ali, a do século XI, nós já temos uma Europa feudal montada, a Igreja Católica já era a instituição cristã mais poderosa da Europa, já estamos no meio das cruzadas para libertar Jerusalém do jugo dos infiéis, e isso na visão, é claro, né, dos católicos cristãos europeus, certo? Temos um comércio que está começando a querer ficar importante, aí vem Leonardo da Vinci no século XV, a terceira figura da última ceia.
Aí nós já temos uma Europa em que as cidades são pontos importantes de distribuição de renda, de emprego, de impostos, de circulação de mercadorias e pessoas. Sabe, sétimo ano, pense bem aí onde você mora. Você pode morar em bairros residenciais. Você pode morar perto da avenida principal, que é cheia de lojas. Eu não sei qual é a sua realidade. De uma coisa eu sei. Se você mora em uma casa de bairro residencial, a circulação de pessoas, de carros, é menor do que perto da avenida. O barulho, o ruído também é bem menor. Gente, tem lugares por aí em que as cidades proíbem de abrir comércio em bairro residencial muito por causa da circulação de pessoas, de carros e também da barulheira. Agora, quem mora perto de avenida, que tem bares, lanchonetes, as lojas, as farmácias, os bancos, essa pessoa tem que ter um preparo para conviver com um nível de ruído bem mais alto naquela região, porque é permitido, porque é uma área de comércio. Comércio onde tem comércio, temos muita circulação de pessoas, temos muita circulação de mercadorias, vai para lá, vai para cá, é muito dinâmico a vida perto de locais onde o comércio seja autorizado. E lá na Idade Média nós vimos que depois do século XI, o comércio e a circulação de mercadorias ficou muito importante na Europa, né? Cidades como Gênova, Florença, Veneza na Itália, a região de Flandres ou de Champagne, França, Alemanha, região de Hamburgo, locais que foram muito importantes por causa das famosas feiras medievais que chegavam a durar até 6 meses cada uma, dependendo do que elas vendiam. Então a circulação de pessoas, de riqueza, era um entra e sai muito grande, e também a circulação de ideias. É aí, com as ideias ficando importantes, que a igreja e que a nobreza perderam um pouco de importância para a classe nova que surgiu, a burguesia, que com a força do seu dinheiro equipou reis, para que reis pudessem ali colocar ordem nos locais onde eles circulavam a sua mercadoria. Nesses ambientes havia maior liberdade, mais liberdade do que no feudo, lá que ia trabalhar, pagar um monte de imposto, dormir cedo, tal. Isso é importante saber. E aí há uma outra opção, a opção do saber. É nesses ambientes que as universidades começaram a ficar importantes. Hoje, para nós, a ideia da universidade, você até pode já até pensar nesse assunto, é o local que você vai no final dela ganhar um diploma, você fazer um curso, você vai se especializar numa área para você poder ganhar a sua vida, ter o seu emprego ou os seus empregos ou abrir o seu negócio. Muito bem. Carlos Magno é o rei, lá por volta de 800, que começa a criar algumas escolas. E aí isso com o tempo é melhorado. A igreja vai tomar conta de muitos desses espaços para poder especializar os padres em copiar os textos da Bíblia, em replicá-los e também guardar obras da Grécia e de Roma para não se perderem com o tempo por causa, não é, da ação de fungo, a ação da umidade, do bolor e tal, para não se perder. Só que é o seguinte, queridos, ali, século XIV e XV, muitos desses espaços das universidades começaram a ser criados também por quem tinha curiosidade, aluno, professores. Muitas universidades, como Bolonha, por exemplo, talvez a mais antiga da Europa, a Universidade de Bolonha, ela tenha surgido da união de professores e alunos que queriam um ambiente para poderem debater o saber. Os primeiros 3 cursos das universidades europeias: Direito, Medicina e Teologia. Os 3 cursos que tinha até ali o século XIV e XV. Depois, com a circulação de ideias, por causa das cidades que ficaram importantes com o renascimento comercial, aí vamos entrar a arte, a retórica, a filosofia, uma matemática mais aplicada, também importante por causa do comércio, né? Uma pesquisa científica para o lado mais das ciências da natureza, uma biologia que ainda estava tudo muito gatinhando, e tudo com o olho da igreja em cima daquilo que era ensinado.
Nesses ambientes em que professores e alunos se reuniam, nessas universidades, não era para ganhar um diploma igual que é hoje, diploma para você poder arrumar o seu trabalho. Não, era somente para a pessoa acumular cada vez mais saber. Quem queria ia para esses espaços para acumular saberes de várias áreas do conhecimento. Não era para ter um diploma, como é na atualidade. Tá? Nesses ambientes, uma palavra ganhou força ali com o século XV. Humanismo. A ideia de valorizar o ser humano, valorizar a ação do homem, valorizar o seu saber, valorizar o seu fazer. Até então, o conhecimento preso na igreja, preso no mosteiro, lá com os padres e monges. O saber parece que era meio proibido às pessoas. Depois do século XV, a ideia de um saber que se espalha, que chega a mais pessoas através do humanismo. O humanismo seria uma parte da ciência que vai ser pautada em valorizar toda a ação do homem. Eles acreditavam em Deus, os humanistas, mas eles queriam um convívio entre duas correntes, a corrente teocêntrica e a corrente antropocêntrica. Corrente teocêntrica, a da igreja, a de que Deus é o centro do universo, portanto é o Senhor de tudo. E a corrente antropocêntrica, aquela que valoriza o homem, que ele é o centro do universo e o centro do saber, portanto também deve ser valorizado. Duas correntes que vão brigar muito ali com o século XV, nessas primeiras universidades que surgem com o espalhamento da ideia do saber. Correntes que vão ter que saber conviver. Claro que hora uma, hora outra vai fazer mais sucesso na ideia de poder chegar, né, como conhecimento até as pessoas. Voltamos em outro momento. Até.